que ele não vai simultâneo. Não, porque não vai dar pra ver. Aqui tinha que ter a sua conta aqui. Isso. Não. Ao vivo tá tudo pra cá. E se você abrir uma conta? Agora não dá, não. Bom, vê lá como que tá. Tá ao vivo. Ou vamos fazer o seguinte, vamos virar... Tem solicitação. Enviou uma solicitação para participar. Isso. Vamos virar a câmera e a gente acompanha aqui. Ah, legal. Independente. Só um minuto, galera. Acontece, viu? Acontece. Cadê aquele paninho Aqui. amarelo? Nós vamos virar a câmera porque nós não estamos conseguindo ver nada. Entendeu? Então nós precisamos virar a câmera. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Vamos virar a câmera pra gente poder ver quem que está ao vivo com a gente, porque senão não dá pra ver nada. É, aí você consegue ver as perguntas também, né? Isso. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos posicionar. Aqui, né? É isso aqui, né, André? Isso. É isso mesmo? Um pouquinho mais pra lá agora, por causa da sua cadeira. Não, mas aí eu já... Aí você vai vir mais pra cá, Isso. né? Então, perfeito. Aqui, ó. É isso. Ai. Você vai conseguir ler daí? Bom, pessoal, improvisado assim, porque primeira live, né? A gente sempre tem os seus percalços no meio. Bom, sejam bem-vindos ao podcast Papo Aberto. Meu nome é Alex e essa aqui é a minha esposa Andréia, né? Olá. Nós estamos assim há muito tempo pretendendo fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A Andréia me cobrava muito para fazer esse podcast, muito. Eu falava, não, faz você, porque você sabe falar, você é mais inteligente. Ah, não, fala você. E nisso a gente foi deixando, há muito tempo deixando, e aí nesses dias o Senhor começou a falar no meu coração de uma palavra que o pastor Caetano deu na igreja. Ele falou assim: haverá pessoas que serão tocadas somente pela sua vida, não vai ser tocada por outras, somente por você. E aí eu peguei aquilo e falei, puxa vida. Mas aí vinham uns pensamentos, falei, eu vou gravar, pra quê? Já tem tanta gente fazendo vídeo, né? Eu vou ser só mais um. E aí veio de novo a frase, haverá pessoas que serão tocadas somente pela sua vida. E aí eu falei essa semana para a Andréia, falei, Andréia, vamos dar início nesse podcast nosso, e eu creio que vai ser bênção para nossas vidas e para a vida de vocês que estão também assistindo, ok? Vou deixar um pouquinho a Andréia falar, né? Porque senão... É uma alegria mesmo pra gente estar podendo compartilhar algumas experiências nossas, onde nós vimos coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida. E dizer que nós vivemos e estamos vivendo ainda, né, coisas sobrenaturais. E nós queremos realmente contribuir e dizer para você que há um Deus que faz coisas maravilhosas. E que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E nós somos provas vivas disso. Nós provamos e estamos provando que é de verdade. E é uma das coisas que nós queremos compartilhar, né? Sim. Como o Alex diz, é algo que a gente está começando e é isso. Nós queremos compartilhar. Esse mês de julho, dia 20 de julho agora, vai fazer 25 anos que nós estamos juntos. E nesses 25 anos, né, que nós estamos casados, houve muitas questões no nosso casamento,
Para chegar até aqui não foi fácil. Foi, André? É fácil? Não. Teve um momento que acabou a gasolina. É do verdade. nosso carro, É né? verdade. Aquilo que a gente aprendeu com o Josué Gonçalves. Isso, eu lembro que o tema do encontro era um fusquinha assim, né? O tema era uma viagem. Uma viagem. Isso, até que ele falou assim, haverá momentos nessa viagem que vai acabar a gasolina, o carro vai quebrar, o pneu vai furar, e haverá percalços na viagem. E durante esses 25 anos a gente encontrou muitos percalços. Casamento é algo que nós precisamos aprender. Casamento não vem pronto, né, amor? Não vem pronto. É uma construção. Sim. E hoje, nesses 25 anos, eu vejo... eu sempre falo isso para ela, não é porque tá gravando que eu falo. Eu falo que ela é uma mulher maravilhosa, que se não fosse Jesus e a Andréia na minha vida, hoje jamais eu estaria gravando esse podcast. Então, eu creio que o que Deus tem feito na nossa vida é um milagre mesmo. E eu creio que ele fez na nossa vida. Sim. E pode fazer na sua vida também. Sim. Você que está nos assistindo, né? Então, nessa primeira live que nós estamos fazendo, você pode fazer pergunta, caso você queira também, tá bom? Vai ser um vídeo por semana, tá? Um vídeo por semana. Quem sabe a gente aumenta isso e vamos dar início àquilo que a gente quer. A gente não quer like, a gente não quer coisas assim mirabolantes, a gente quer alcançar vidas. Eu quero que Jesus, através da minha vida e da vida da Andréia, alcance casamentos, famílias que estão destruídas através da nossa vida, porque nós somos um milagre de Deus. E para isso, nós, assim, montamos esse podcast Papo Aberto. Vamos trazer pessoas aqui também para estar conversando conosco, né? Vamos estar convidando irmãos que vai agregar isso. Sim, né? Que tem experiências, que também teve o seu momento de acabar a gasolina no meio da viagem. Isso, né? Ou que furou um pneu, ou que o carro quebrou. Então a gente vai estar compartilhando isso realmente. Sim. Porque muitas das vezes uma palavra que nós falamos pode ser a resposta que alguém está precisando. É verdade mesmo. Mas uma das coisas que nós sabemos é que dentro desse carro nós nunca estivemos só. Verdade. Mas... Esse que é importante. Isso, dentro desse carro nós nunca estivemos só. E a pessoa mais especial que estava dentro desse carro, ela é responsável por esse momento e por tudo aquilo que nós desfrutamos, essa pessoa é responsável. Sim. Se não fosse essa pessoa dentro desse carro, com certeza a viagem não tinha continuado. Claro, com certeza. É verdade, isso é muito importante. Não o que ela falou, porque para nós chegarmos aqui nesses 25 anos, como eu disse para vocês, eu posso dizer que eu tenho aquela mulher que a Bíblia fala, né? A mulher sábia, aquela mulher é aquele homem que encontrou o tesouro. Eu encontrei o tesouro na vida da Andréia. E sempre eu falo que ela é uma mulher espetacular, maravilhosa, sabedoria, uma mulher de Deus para minha vida. Não é tecendo, rasgando seda na frente dela, mas eu admiro muito porque ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim no momento mais crucial da minha vida, da nossa vida, do nosso casamento, né, da vida dos nossos filhos. Sim. Né? Você não desistiu. Você assim sofreu muito, pagou um preço muito, mas muito caro, para hoje nós estarmos aqui dizendo vale a pena você não jogar fora aquilo que Deus te deu, né? Sim, porque a família ela é algo essencial debaixo desse sol. Sim. E quando essa pessoa especial, ela tá não só dentro do carro, mas ela tá dirigindo o carro, Sim. Ela sempre vai fazer algo para esse carro continuar funcionando. Olha que interessante. Na verdade, Cristo, ele não vai arrumar o seu casamento.
ele vai arrumar você para você arrumar o seu casamento. Perfeito. Porque às vezes nós colocamos assim, Jesus vai arrumar meu casamento. Não, Jesus precisa entrar na nossa vida para transformar o nosso caráter, para nos fazer realmente humilde, para entender que eu erro, você erra, ambos erramos, e para isso nós precisamos às vezes estar parando em posto de gasolina para abastecer, né? Sim. E esse abastecimento acontece quando, olha, André, eu errei, você me perdoa e vamos seguir o barco, né? Olha, Alex, eu errei. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele não entra no seu casamento, ele entra na sua vida. Sim. Para que o seu casamento seja transformado, né? Sim. E diante disso, nós começamos a ver o que ele faz, né? Sim, claro. Porque eu começo a ver ele na sua vida e você começa a ver ele na minha vida. Né? E isso vai nos trazendo alegria, vai nos trazendo esperança. Isso. Né? Tipo, hoje a gente não conseguiu a solução para esse problema. Vamos dormir em paz, porque a solução virá. Por quê? Porque aquele que é a sabedoria está dentro desse carro. Amém. E ele vai manifestar a solução para aquele problema, para aquela necessidade. E nós passamos a viver essa realidade, né? Essa realidade. Porque lembrando que existem os tempos de sol e existem os tempos muito bem lembrado. de chuva. De chuva. Né? Nessa viagem. Sim. Nessa viagem, né? Existem paisagens belíssimas nessa viagem. Sim, verdade. E existem paisagens escassas nessa viagem. Porque muitas das vezes nessa viagem a gente entra no deserto. Verdade. Né? Só que aí o que acontece? O deserto nessa viagem é só uma passagem. Mas o interessante é aquilo que nós estávamos conversando na semana passada. Pessoal, se o som estiver ruim aí, vocês dão um toque pra gente, tá bom? Lembra que nós estávamos conversando semana passada? Porque no café da manhã a gente sempre conversa, a gente sempre fala um com o outro. Sim. E eu estava falando para você que o homem e a mulher, ele precisa provar do Senhor Jesus. Sim. Ele precisa conhecer, ele precisa saber qual é o estado que ele se encontra, o homem sem Deus. Sim. Porque às vezes, o que acontece na minha visão, tá? A pessoa, ela ouve assim, vem para a igreja que Jesus vai melhorar seu casamento. Quanto que, na verdade, não é vem para a igreja que Cristo vai melhorar seu casamento. Vem para a igreja, ou seja, vem para Cristo, que Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer mudar você. Você precisa saber qual é o seu estado hoje a qual você se encontra, como a Bíblia diz lá em Gênesis, que o homem, ele pecou e destituído da glória de Deus ele foi separado de Deus, por isso que ele não consegue viver uma vida plena neste mundo. Ele não consegue, por quê? Porque ele acha que as coisas que ele decide por ele mesmo, pelo coração dele, ele vai arrumar o casamento dele. De repente, o homem, ele dá uma florzinha, dá um bombom para a esposa, achando que aquilo lá vai resolver o problema, mas não vai resolver. Por quê? Porque o problema não está em si, em coisas exteriores, mas o homem precisa entender que ele sem Deus não é uma religião, é o homem sem Deus, ele só vai tomar as decisões erradas. Você concorda comigo ou não? Eu concordo sim, porque a gente pode colocar também uma ilustração assim, você cria algo, né? Vamos pegar algo assim, tipo os chineses. Os chineses mandam uma máquina para nossa fábrica. Sim. Né? E aí eles nos instruem como essa máquina vai funcionar, essa máquina vai funcionar desse jeito, daquele, tal. Essa máquina quebra. Você vai conseguir consertar ela? Não. Por quê? Porque tem que vir alguém que entenda da máquina para poder
arrumar. Então a gente está falando que quem criou a máquina vai precisa saber ter arrumar. acesso a ela, Isso. não é? Porque a pessoa que criou sabe os mecanismos e sabe como ela funciona. Sim. Todas as vezes que nós deixamos o Criador nos direcionar, ele sabe como nos conduzir, porque essa criação é dele. Uhum. E ele sabe como projetar essa criação, ele sabe quais são os caminhos que essa criação deve tomar, como ela funciona, porque muitas das vezes nós temos aquela situação que a gente fala assim, se acontecesse isso com você, qual seria a sua reação? Você fala assim, olha, eu não sei te falar qual seria a minha reação. Por quê? Porque eu preciso viver o momento para mim saber qual seria a minha reação. Mas quando nós falamos do Criador, ele já sabe como você vai reagir diante dessa situação. Por quê? Porque o Criador conhece a sua criação. Essa frase, ela caberia bem nesse papo que a gente está levando aqui, que o problema não está no seu casamento, o problema está em você. Sim. Né? O problema está na gente, porque às vezes o que falta na gente é falta de humildade, né? Porque o orgulho muitas das vezes nos leva a achar que nós nunca erramos, acha que a gente está sempre certo, e aí o que acontece? Acontece as brigas, acontece aquilo que a gente menos quer no casamento, as brigas. Então, o que nós estamos falando aqui não é de uma religião, não é de determinada igreja A, B ou C. Eu quero pedir para vocês o seguinte, não vai dar para nós ficarmos olhando para o celular agora sobre as perguntas, mas você pode deixar a sua pergunta, pode deixar aí o que você quiser falar, aí a gente responde depois, porque aí na outra live que a gente fazer, a gente vai conectar o Instagram aqui da Andréia, porque aí eu vou conseguir assistir ao vivo aqui e ver o que as pessoas estão falando ou perguntando, tá certo? Primeira live é assim mesmo. Então a gente também, né, não tem experiência com isso, mas a gente vai pegando jeito para abençoar a sua vida, tá certo? Então, Andréia, eu assim vejo dentro do meu coração hoje, com a experiência que eu tenho, que assim, Jesus, ele precisa entrar na vida da pessoa. Porque uma vez Jesus entrando na vida da pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se conscientizar das coisas erradas que ela faz, dos caminhos errados que ela trilha, e nisso ela vai começar a pensar, puxa, eu poderia ser menos grosso com a minha esposa. Jesus não vai tomar essa decisão por você, né? Eu que vou tomar essa decisão e não ser grosso. Puxa, eu poderia tratar minha esposa melhor do que eu trato. Então você vê que não tem nada a ver com muitas das vezes espiritualmente falando. É claro que o diabo ele tem as artimanhas dele em querer destruir o propósito de Deus na nossa vida, né? Mas uma coisa nós precisamos entender, que nós temos a nossa parte também, você não acha isso? Sim, sim, porque na verdade a escuridão ela só vai aproveitar de uma situação gerada por nós mesmos, né? Como aquela ilustração, você lembra a ilustração do cavalo? O cavalo. Então, conta pro pessoal a ilustração do cavalo. Havia um vizinho e ele tinha um cavalo que estava comendo a lavoura do outro vizinho, né? E esse cavalo, ele ficava preso esse cavalo, mas mesmo assim a corda dava para ele ir até a lavoura do vizinho. E aí esse vizinho foi lá e soltou o cavalo do homem, entendeu? Ele soltou o cavalo do homem e esse cavalo começou a fazer arruaça naquela fazenda ali. E aí, eu não me lembro muito bem, Andréia, vê se você consegue fazer eu recordar sobre essa... Nossa, então, aí foi assim. Peraí, soltaram o cavalo e o cavalo destruiu a fazenda do vizinho. E aí criou aquela briga, né? Aquela situação. E aí
Resumindo a história. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio um demônio e soltou o cavalo. Entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos em cólera mataram o garoto e queimaram a sua casa. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Ou seja, a moral, o diabo faz coisas simples, porque sabe que a maldade está no nosso coração. E sozinhos cuidamos de fazer o resto. Por isso é bom pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder para dar vida e para dar morte, para abençoar e amaldiçoar. Exatamente. Então, só se aproveita de uma situação que nós mesmos geramos ela. Sim. E quando nós conseguimos transmitir para o outro o que nós estamos sentindo sem agredir, isso fica mais leve, né? Porque se eu conseguir falar para você assim, olha, Alex, isso me incomoda, você talvez vai se projetar no que me incomoda e vai entender. Agora, se eu falar para você assim, não faça mais isso de uma forma agressiva, isso. De uma forma que diz a psicologia, fala da comunicação violenta, né? Isso. Se eu tiver uma comunicação violenta, ao invés de eu desenvolver um relacionamento, eu vou desenvolver o quê? Um muro, eu vou levantar um muro, onde eu vou suscitar um sentimento em você que, na verdade, vai fazer soltar o cavalo. Sim, isso mesmo. Né? Uhum. E então, tudo isso é importante. Eu acredito que isso é importante, um entender o outro, um se colocar no universo do outro, porque muitas das vezes você vê uma situação por um ângulo. Eu vejo a situação por um outro ângulo, né? Porque a mulher, ela é mais emoção. Sim. E o homem, ele é mais razão. E todas as vezes que nós deixarmos isso aflorar no relacionamento, nós corremos o risco de soltar o cavalo. Sim, verdade. Então há momento de se silenciar também, há momento de entender. Nós não podemos conversar sobre essa situação agora. Sim. Porque é uma situação que está muito aflorada e requer um momento de silêncio e de equilíbrio para tentarmos resolver. Ou seja, podemos resolver isso amanhã, quando as emoções estiverem menos afloradas e a gente conseguir raciocinar e não agir pela própria emoção ou pela própria vontade, né? E aonde que você vê que Jesus entra nisso tudo? Aonde ele entra? Ele entra naquela parte que eu acredito que nós não devemos nos precipitar, né? Nós temos aprendido que todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, quando nós estamos muito alegres ou quando estamos muito tristes, nós não devemos tomar essa decisão. Porque essas emoções podem prejudicar um propósito. Sim. Então é tempo de se calar, né? De esperar o momento certo, a hora que a alma se aquieta, né? Assim, houve momentos no nosso casamento que, mesmo Jesus estando presente na nossa vida, como ele sempre teve, a partir do momento que nós nos convertemos, houve momentos que eu não ouvia muito o Espírito Santo dentro de mim. O que eu ouvia? Eu ouvia mais o eu, né? Esse eu é terrível muitas das vezes. Muitas das vezes não, todas as vezes. Vamos por todas as vezes que o eu, ele é terrível. E assim, quando Cristo se revelou de verdade a mim, eu até assim me emociono quando eu disse isso para o Senhor,
que eu ouvia falar que Jesus era o meu pai. Sim. Como eu nunca tive um pai, eu não sabia o que era ser filho. Eu sabia o que era ser pai, como eu sou pai do Emanuel e do Rafael. E um dia eu fui muito sincero com Deus e falei, Deus, eu tenho uma dificuldade de ver o Senhor como meu pai. Porque eu carrego as marcas, os traumas dentro do meu coração, que eu nunca tive um pai para chamá-lo de pai. Eu nunca tive um pai que me disse que me amava, eu nunca tive um pai que me abraçou, eu nunca tive um pai que falou, ó, conta comigo aí, se precisar, o que você... Nunca tive isso. Então um dia, foi nessa hora, eu cheguei para Deus e falei, eu não consigo ver o Senhor como meu pai. Não consigo. E era justamente aquilo que Deus estava esperando que eu falasse. Porque era um trauma que eu tinha dentro de mim, que não me deixava ver o que eu precisava ver. Foi aí que quando Deus veio e disse, eu sou teu pai. Agora eu vou suprir esse sentimento de falta paterna, eu vou suprir agora. Você é meu filho. Quando ele se revelou a mim, porque você fala assim, é filho de Deus. Lembrando que nem todos são filhos de Deus, né? Sim. Mas somente aqueles que recebem a Cristo como único Senhor e Salvador. Mas isso aí é um outro papo para outro assunto. Quando ele se revelou, porque você falar, eu sou filho de Deus é uma coisa. Mas quando Deus se revela para você e diz assim, você é o meu filho amado, nossa, me lembra até quando Deus fala para Jesus, você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando Deus se revelou a mim, ele disse, você é o meu filho. Eu vou suprir essa necessidade. Foi aí que eu descobri qual era a minha identidade. Sim. A minha identidade de filho. E você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque eu estava passando por um momento da minha vida que eu não sabia quem eu era e por isso eu sofria no meu casamento. Sofria na área profissional também, em todas as áreas da minha vida eu sofria porque eu não tinha uma identidade, eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu ia para a igreja, orava, cantava e fazia isso, mas Deus nunca tinha se revelado a mim. Mas quando ele se revelou, aí sim, a minha vida começou a transbordar e eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quanto eu estava errado. Qualquer dia nós vamos marcar para nós darmos o nosso testemunho, né, do nosso casamento até chegar aqui. E nós vamos ter muito assunto, né? Como hoje é a primeira live, então nós estamos meio nervosos, né? Tá meio com vergonha. Meio encabulado. Meio encabulado de falar, entendeu? Mas enfim, mais uma coisa eu digo, eu só sou o que sou hoje, porque Cristo agiu no momento certo usando a sua vida. Usando a sua vida. Porque hoje eu posso dizer, como algumas pessoas aí do Instagram que me conhecem, eu posso dizer que hoje eu sou um homem realizadíssimo. Realizadíssimo. E eu só sou realizado por quê? Porque Deus se revelou a mim como pai, e agora eu sei qual é o meu lugar como filho, da minha identidade, e também por ter você como a minha esposa. Entendeu? Eu consegui enxergar isso. Alex, mas antes de você me enxergar, não. Porque, para mim que estou falando aqui, e vocês também aí que estão assistindo, nós temos muito traumas. Sim, sim. E às vezes você vai poder falar um pouco melhor que eu disso. Nós temos muito traumas a ser tratado. Às vezes nós temos traumas que nós nem sabemos que temos. E aí o Espírito Santo que está lá dentro da gente, ele vai trazer à tona para que a gente venha a ser liberto disso. Qual palavra que você tem aí para falar aos nossos irmãos aqui sobre traumas, para que eles sejam curados? Certo. Antes de eu só entrar na palavra do trauma, eu gostaria de compartilhar algo em relação ao que você fala, né? Que se você só conseguiu por causa de mim.
E eu quero dizer que eu só consegui por causa de Cristo. Amém. Porque eu sempre entendi que o manual, ele é de verdade. Ele é poderoso. E eu sempre entendi no meu espírito que aquilo que Deus fala ao nosso respeito, ele não volta atrás. Eu sempre entendi que a palavra, ela é algo poderosa e ninguém pode mudá-la, tendo muita ou pouca força. Nenhum homem, por mais autoridade que ele tenha debaixo desse sol, ou por mais poder que ele tenha debaixo desse sol, ou por mais riquezas que ele tenha debaixo desse sol, nenhum homem pode mudar, nenhuma criatura, nenhum poder das trevas pode mudar uma única palavra que Deus falou através das Sagradas Escrituras. Sim. E uma das coisas que sempre foi muito forte no meu coração são os atributos de Deus. Deus tem muitos atributos, mas um dos atributos de Deus que muito me acompanha na minha vida diária é a onipotência, a onipresença e a onisciência. E o salmista Davi, lá no Salmo 139, ele descreveu muito bem essa realidade nossa e esse poder de Deus. Sim. E uma das coisas que Deus se revelou a mim no começo da minha vida e caminhada e viagem com Ele debaixo desse sol foi no Salmo 139, que diz que Ele nos conhece, Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar, que de longe Ele vai penetrando nos nossos pensamentos, que diz que a palavra nem chegou nos nossos lábios e Ele já sabe o que nós vamos pronunciar. Antes que os nossos dias existissem, Ele escreveu a nossa história. Amém. Então eu sempre entendi que Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo quando nessa viagem acaba o combustível e você está no meio do deserto. Sim. Né? Porque muitas das vezes, ou até com a sua vida, pode ser que em algum momento, ou hoje, né, você está vivendo um momento onde o seu carro acabou a gasolina e você está no meio do deserto. Mas eu quero dizer a você que mesmo numa situação difícil, mesmo no meio desse deserto, o Criador de todas as coisas está aí. E Ele é poderoso, mediante a esse deserto, de chamar à existência aquilo que não existe e com mão forte te tirar dessa situação. Sim. Então é isso. Nós conhecemos quem verdadeiramente Ele é. Né? E em relação aos traumas, os traumas ele realmente são gatilhos que são acionados na vida do ser humano em momentos difíceis que leva ele a viver algo que ele viveu lá do passado, né? E esses gatilhos podem fazer você tomar decisões precipitadas, pode fazer você falar palavras que podem te colocar em situações complicadas. Então, quando você passa a deixar o governo de Deus governar a sua vida, Ele tem poder de te libertar desses traumas. Sim. Ele tem poder. Porque, que nem no seu caso você identificou que a falta da paternidade te levava a ter decisões Erradas. Não conseguia enxergar. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, porque tem muita gente hoje no mundo que ela pergunta quem eu sou? Sim. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim nessa terra? Quero indicar para você um livro, chama Uma Vida com Propósito. Todo mundo deveria ler esse livro. Quando eu li esse livro, o primeiro dia já falou muito ao meu coração, porque
quando nós sabemos qual é o nosso propósito na Terra, aí a gente começa a viver, de verdade. Sim. Porque quando nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida, aí nós começamos a viver realmente pleno nesse mundo. Porque muita gente procura coisas palpáveis. E na verdade não são coisas palpáveis que vai nos preencher a nossa alma, que vai nos deixar satisfeito, né? O que nos deixa satisfeito não é uma religião também. Não. Não é também frequentando uma igreja que nos deixa satisfeito. Apesar que o ir a uma igreja, isso faz parte de quem nasceu de novo. Mas quando nós conhecemos a Cristo de verdade mesmo, como diz lá em... Quer ver? Vamos abrir aqui. João. Esse versículo, ele me libertou quando eu li. Cadê aqui? Acho que está numa versão aqui que ela não... Deixa eu ver. NVI. Deixa eu ver aqui a Bíblia. Cadê João? Mateus, Marcos, Lucas. Nossa, roubaram o João daqui, meu Deus. Aqui, João, aqui. João 8. O versículo que mais se lê é o 32. Mas o segredo está no 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Aí as pessoas usam João 8,32, né? E ele diz assim: então conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela só liberta a gente se a gente for discípulo. E se a gente guardar a palavra. Se a gente guardar a palavra, não fazer da palavra como uma caixinha de promessa, né? Como existem muitas pessoas que fazem da palavra caixinha de promessa. Mas aqui ele está dizendo: se você permanecer firme na minha palavra, não está dizendo permanecer firme no seu conceito ou naquilo que você acha, mas ele está dizendo permanecer na palavra dele. Se você permanecer, você será discípulo. E se você ser discípulo, automaticamente a palavra vai te libertar. Interessante isso, né? Poderoso, né? Muito legal. É poderoso. Muito legal. Poderoso. Então, gente, nós queremos abrir assim a nossa casa, o nosso coração para vocês. Sim. Estarem conhecendo um pouco da nossa história. Nós vamos, assim, bolar algumas ideias, convidar algumas pessoas para esse podcast. Inclusive a Andréia estava falando ontem de um médico, né? Um médico que tem um testemunho abençoado. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui para ele testemunhar também. E assim, vamos convidar pessoas que têm histórias para que assim ela possa compartilhar com a gente para edificar a nossa vida e edificar também a sua vida, né? Porque nós não somos diferentes de ninguém. Se nós conseguimos passar pelo vale da sombra da morte, você também vai conseguir. Você vai conseguir, porque foi o vale, hein? Foi um desafio. Foi o vale. E eu lembro que quando nós casamos, a gente cantou uma música. Foi. Eu vou até cantar ela aqui, deixa eu ver se eu lembro. Ela assim, você vai cantar a sua parte? Branco, né? Você vai cantar a sua parte? Você canta a sua parte? Eu canto, mas será que eu vou lembrar? Vamos lá. Bora. Faz 25 anos, né? É, muito tempo. Bom, vamos lá. Presta atenção na letra, porque a letra também ela trouxe bastante verdade para a nossa vida. Na verdade, fez a gente viver o que a gente cantou, né? Isso. A gente viveu o que a gente cantou. Isso. A música é assim: Deus me fez realizar o sonho de encontrar você assim, tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar. Você e eu
vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca faltarão, mas as vitórias também não. Deus conosco está. Agora só deixa eu ver se eu lembro. Não vou te abandonar. Eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo estás, não vai te desprezar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca faltarão, mas as vitórias também não. Deus conosco está. Nós cantamos essa música no nosso casamento há 25 anos atrás. E vivemos, né? Verdade. Cantamos. Verdade. Igual Jó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu vivi também isso. No domingo eu ministrei sobre dízimo e oferta na igreja e falei sobre generosidade, né? E passei um vídeo, depois se você quiser ir ver lá, entra lá no YouTube, o canal da Igreja I9 lá e assiste para você ver. E foi tão rápido que a gente foi provado, porque eu disse lá, né? O vídeo disse que apareceu um mendigo na porta da fábrica de uma mulher e o mendigo falou: eu tô com fome, me arruma um prato de comida. E ela falou: eu não tenho comida não, mas eu tô com muita fome, vai embora daqui que eu não tenho comida. Aí ela entrou para dentro da casa da empresa e lá eles tinham feito um banquete. E aí ela perguntou, nossa, puxa, pesou no coração dela, né, aquilo. E aí ela saiu correndo procurando o mendigo e não achava o mendigo. Vamos procurar o mendigo. Não tem nenhum mendigo aqui. Não, vai procurar na rua, ninguém achou mendigo. Puxa as câmeras lá, vamos ver quem que é esse mendigo. E aí quando puxaram as câmeras, ela estava falando sozinha. Então reflete que Cristo apareceu para ela ali na forma de mendigo, né? Para poder, assim, provar o coração dela, né? E aí na segunda-feira aqui em casa, eu estava aqui em casa, apareceu alguém ali dizendo assim: ô moço, eu estou precisando de R$2 aqui para completar, não sei o que era, se a pessoa estava vendendo alguma coisa, não sei. Aí eu ia falar não tenho, eu falei, não, peraí, eu vou ali, Andréia, tem dinheiro. Aí a Andréia foi lá no carro, pegou dinheiro também, demos lá um valor para a pessoa, mas a gente é provado. A gente é aprovado. Para ser aprovado. Para ser aprovado. O legal é que a gente é aprovado para ser aprovado. Porque quando você tem esse relacionamento, quando você tem essa caminhada, nessa viagem, você sempre pensa, eu serei aprovado para ser aprovado. Sim. Né? E hoje a gente vê assim, a palavra família tão deturpada, a gente vê as pessoas nas redes sociais, sabe? A família tão banalizada, porque a gente vê que família é projeto de Deus. Sim. Família não é algo que foi instituído pelo homem, mas foi algo instituído por Deus. E por isso o diabo, ele quer banalizar o propósito de Deus na vida dessas pessoas. Porque hoje a gente vê muitas, eu estou muito infeliz no meu casamento, eu não aguento mais aquela mulher, ou eu não aguento mais aquele homem. Na verdade, o que nós precisamos entender é que Jesus precisa arrumar o ser humano. Uhum. O ser humano está precisando parar no posto de gasolina. Porque carro não foi feito para empurrar.
Carro ele não foi feito para empurrar, porque quando você empurra um carro, Você meu cansa. Deus, que canseira que dá. Você vai gastar energia com algo que você não Sim. precisa gastar energia. Verdade. Carro ele não foi feito para ficar na garagem. Sim. Foi feito para andar. Carro não foi feito para viver quebrado. Tem um mecânico que arruma. E casamento também é assim. Então, nós precisamos, assim, hoje eu posso dizer, né, porque nós vivenciamos isso na nossa vida, que muitas das vezes a gente estava empurrando o carro sem precisar. Uhum. Como assim? Eu não olhava para dentro de mim para reconhecer que eu precisava realmente de mudança. E às vezes é interessante você falar assim que o carro não foi feito para empurrar. E muitas das vezes nós, pela falta de sabedoria, nós empurramos, né? Sim. E aí o Criador está lá só esperando e querendo agir, né? E falar, olha, deixa eu fazer, Sim. né? Mas eu quero eu fazer. Não, deixa eu fazer. E a gente teimoso, e né? eu tô empurrando. Teimoso. Mas é interessante essa colocação de que o pastor, ele falou num dos cultos aí, semana retrasada, ele falou, olha só, o avião no chão, ele é seguro, mas ele não foi feito para ficar no chão, entendeu? Então, o casamento, ele foi feito para dar certo. Amém. Ele foi feito. Ah, mas por que o meu não dá certo? Porque está faltando você dar uma paradinha no posto, está faltando você dar uma paradinha no mecânico, está faltando você dar uma parada e olhar, o que eu estou fazendo de errado? Ah, não, mas o fulano... Não. Ó, quando eu casei com a André, falei, meu Deus do céu, acho que o problema do mundo inteiro está nessa mulher. Quando eu casei. Hoje é diferente. O problema não está na Andréia, o problema está em mim. Em mim. E automaticamente a Andréia se autoanalisar também. Sim. Puxa, o problema está em mim. Porque enquanto a gente tiver, não, é o outro que é o problema, se ele fosse assim, e se eu fosse diferente? Sim. Porque sabe, a minha oração muitas das vezes, como eu acabei de falar, eu nunca tive um pai. Então, os meus filhos, se não fosse Cristo me curar, eles poderiam também ser igual a mim. Mas, um dia eu parei e falei, não, os meus filhos não vão ser o que eu nunca tive. Então, eu abraço o Emanuel, beijo o Rafael, brinco com eles, entendeu? Agora que o Emanuel... começou a dirigir, que legal, sabe? O meu filho dirigindo, ô pai, deixa eu dirigir aí, vai, pega o carro, que gostoso que é, entendeu? E não ser aquele, é lógico, né? Porque se a gente não for pai chato, a gente não é o pai de verdade, né? A gente porque às vezes... E tem que ser pai, né? Porque eles vão ter só você como pai, sim. né? Então você tem que ser pai. Porque assim, eu preciso, uma palavra que o pastor Caetano falou no culto semana passada também, eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Então eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor funcionário, eu preciso ser o melhor cidadão, porque eu sendo o melhor nisso, Cristo vai estar sendo glorificado na minha vida. Olha que interessante. Não que estamos dizendo aqui que nós temos um casamento perfeito, né, amor? Não temos, às vezes. Mas nós erramos menos. Sim, isso. E quando nós erramos, nós logo, me perdoa daquilo que aconteceu, não era para mim ter falado aquilo. Então, muito legal isso que ela falou. Nós erramos menos, mas menos. Então, quando nós somos melhor, quem é glorificado? Cristo. Porque eu tenho certeza que depois vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo e vai falar, não, se ele conseguiu, eu também consigo. Sim. Se ela conseguiu perdoar o Alex, eu também consigo. Se o Alex conseguiu, está conseguindo viver essa vida plena no Senhor, eu também consigo. Eu não consegui por força minha, mas eu consegui por força de Cristo. E claro, tendo pessoas nos orientando, Sim. nos ajudando. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Caetano. Sim. E a pastora Suzana também, que assim, sabe,
eu assim, se eu falar bem dele, eu vou estar sendo, assim, uma palavra, vou estar sendo suspeito, porque eu amo muito a vida dos meus pastores, amo mesmo. Amém. Porque no momento que eu mais precisei, eles estavam lá com a gente. Legal. Eles estavam lá com a gente. Sim. Então, nós precisamos ter pessoas do nosso lado. Nós precisamos ter pessoas que nos ajudem, além de Cristo. Entendeu? Então, pessoal, eu acho que é isso, né, André? É isso. E uma coisa que o Alex falou agora, nós precisamos de ter pessoas que nos ajudem. Sim. Isso realmente é muito importante. Porque quando nós temos pessoas que nos ajudam, né? Que vê aquilo que nós não vemos. Às vezes as pessoas veem algo que nós não vemos. Isso é importante. Né? Verdade. E dizem que nós precisamos pelo menos ter 5 amigos nessa vida. Glória a Deus. Amigos de verdade. E uma coisa interessante é que quando nós conseguimos ter o nosso cônjuge como amigo, olha que conquista que é. Eu sempre falo pra ela, né? Falo, nossa, André, a gente é parceiro mesmo, né? Às vezes a gente fecha nos negócios assim, ela é parceiro. Aqui é parceria mesmo, né? E a brinca, isso aqui é selvageria. Selvageria. Legal. Mas é isso, e nós somos parceiros. Amém, glória a Deus. Parceiros e como é importante saber que nessa viagem que nós estamos fazendo, no final dela, nós vamos poder falar o que o apóstolo Paulo falou em relação à família, né? Sim. Combati o bom combate, terminei a carreira, ou seja, uma carreira de família, e guardei a fé. Sim. E uma das frases que eu quero dizer para você guardar no seu coração é: com Jesus tudo fica mais fácil. Com Jesus tudo fica mais leve, porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente. E assim, posso dizer que hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida hoje. Estou vivendo. Em todas as áreas. Eu digo por mim, talvez a Andréia pode dizer também, mas eu estou vivendo a melhor fase da minha vida hoje. A melhor fase. Entendeu? Por quê? Porque eu sou cristão? Porque eu decidi mudar? Não, porque Cristo se revelou a mim. Sim. Ele se revelou a mim. E pelo fato dele ter se revelado a mim, hoje eu posso dizer: Jesus é suficiente. Né, amor? É verdade. E para mim, uma das coisas que me deixa muito alegre é quando eu vejo o Alex se rendendo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Para mim, é assim, maravilhoso ver isso. Porque eu tenho, assim, no meu coração, que quando uma pessoa, ela se rende ao Senhor, ela se rende a alguém que vai transformar ela e que ela não vai ter outra essência senão a própria essência do Criador dela. Sim. Então, quando nós convivemos com amigos, com pessoas que têm o coração rendido, a gente fala assim: puxa, eu tô vivendo com gente que tem autoridade para fazer coisas extraordinárias. Porque esse coração é um coração que é guiado por alguém que é maravilhoso. Amém. Verdade. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas que pode acontecer debaixo desse sol. E a gente conviver com pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, que tem esse coração rendido. Porque você fala: eu tenho uma pessoa legal do meu lado, que custe o que custar, vai externar a vida do Criador. Glória a Deus. É isso. Né? É isso.
Beleza, pessoal? Ó, deu 1 hora aí de conversa. Eu acredito que foi bacana, né? Vamos estar aí fazendo pelo menos uma vez por semana. Ou vamos aumentar, né, André? Quem sabe? Quando a gente estiver menos nervoso, né? Até então, ela queria ou não queria. Até então, de repente, eu quero. Aí daqui a pouco é 2, 3 vezes por semana. E assim, por que estamos fazendo isso? Porque eu creio que Deus quer alcançar alguém através da nossa vida. Eu acredito. Talvez seja você que está assistindo nesse exato momento. Ou talvez é você que vai assistir, né? Alguém falou boa noite lá, ó. Teve mais pessoas. Falando. Nos perdoa que não deu pra ler, né, amor? Olha lá, muito bom. A Lina. Tina, Tina, glória a Deus pela sua vida. No próximo podcast, nós vamos estar tentando linkar, deixar o celular aqui e acompanhar pela tela aqui. Vamos pedir para um irmão que nos ajuda, nos entende aqui, para a gente poder estar respondendo perguntas também, dando boa noite. Queremos agradecer a todos vocês que entraram nessa live para ouvir a gente falar um pouco, né? E amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Queremos também orar pela sua vida, não sair dessa live sem uma oração, tá certo? Então, agora é para valer mesmo. Papo aberto. Esse é o podcast que vai alimentar muitas pessoas. Amém? Olha lá. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Você pode orar, amor? Amém. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que nós estivemos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Falando a respeito da nossa história. Verdade. Mas essa história só é real por causa do Senhor. Amém, Jesus. Se não fosse o Senhor, essa história não seria real debaixo desse sol. Verdade. Por isso, Deus, nós oramos por todos aqueles que precisam de um milagre. Tu és o Deus do milagre, Pai. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Que os corações possam ser tocados e transformados. Que aquilo que cada um precisa possa ser disponibilizado por Ti, Jesus, que é o autor e consumador da vida. Amém. Mas que principalmente cada um venha conhecer o Senhor verdadeiramente como o Senhor é. Porque nessa viagem ela só se torna maravilhosa por causa que o Senhor se revela a nós. Verdade. Por isso continua se revelando a nós e se revela àqueles que precisam de um milagre. Tá? Amém. Nós te agradecemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? E queremos pedir a você que esteja compartilhando o nosso canal aí, o podcast. Vamos estar convidando o pastor Caetano também para estar com a gente aqui, a pastora Suzana. Vamos estar chamando a Tina com o negão dela também. Vamos estar chamando um monte de gente aí para participar com a gente. Vai ser bem bacana esse podcast, tá bom, gente? Que Deus possa assim se revelar a você como se revelou a mim, como se revelou a Andréia, para que juntos nós possamos viver a plena vontade de Deus nessa terra, ok? E eu quero deixar aberto também para você fazer perguntas, né, na caixinha aí. Faça perguntas de qual assunto você gostaria que a gente falasse, quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui, claro, dentro do nosso convívio, que de repente você pede para trazer o Silas Malafaia, não dá. Entendeu, irmãos? Que Deus possa assim abençoar muito a sua vida. E talvez a gente, porque de quinta-feira não dá, porque quinta a gente tem um compromisso, uma quinta e uma não. De sexta a gente tem reunião com o pastor e não pode faltar. Ou talvez a gente faça de terça, porque quarta tem GD, ou a gente faz de terça ou de sábado. Tá. Né? Mas aí a gente vai estar vendo ainda, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para você. E ó, nesse mês de julho, nossa, deu certinho, 25 anos de casado. É boda do quê?
Olha, ela nem ela sabe que boda que é. Pesquisa aí. Depois a gente vê isso. 25 anos de casado, eu louvo a Deus pela vida da Andréia. É uma mulher assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto essa mulher é parceira, o quanto essa mulher tem uma sabedoria, o quanto essa mulher é cheia do Espírito Santo de Deus, o quanto essa mulher, ela realmente é uma mulher que assim, todo homem que ama a Deus queria ter uma mulher como a Andréia. E graças a Deus, eu tenho a minha Andréia. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Amém, amém. E continue viajando com a família nesse carro que Cristo está. E tudo dará certo. Abasteça o carro, não precisa empurrar não. Tá bom? Deus abençoe.